Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos então aqui na aula sobre conjuntos numéricos. Peço desculpas pelo ocorrido na nossa aula, na nossa gravação. Infelizmente tivemos um problema com a internet e por isso não foi possível. Peço desculpas. Então nós vamos começar a falar sobre conjuntos numéricos, né? Então, como eu estava falando para vocês no nosso encontro, a gente estava semana passada, nós falamos sobre os conjuntos, mas de uma forma bem geral, de uma forma bem ampla, né? Agora nós vamos, então, falar sobre os conjuntos numéricos, tá certo? Então, quando nós falamos de conjuntos numéricos, o primeiro conjunto que a gente tem contato, lá desde o ensino fundamental, é o conjunto dos números naturais, né? Eu estava falando para vocês também, né, que o conjunto dos números naturais, dentro da história da humanidade, né, é um dos conjuntos mais antigos, digamos assim, né? E que nós já estudamos enquanto humanidade, já estudamos há muito tempo, né? Eu falei para vocês também, né, por exemplo, Santo Agostinho, né, que era um pitagórico, estudou muito sobre os números naturais, né? Porque tinha toda uma concepção religiosa por trás dos números, né? Então, até hoje, nós ainda temos, né, algumas questões relativas a isso. Por exemplo, né, a gente tem a questão do número 7, aquela superstição com o número 13, e assim por diante, né? Então, Santo Agostinho, né, trouxe também toda essa questão dos números, né, ligada a uma questão religiosa. Então, nós trabalhamos desde o ensino fundamental com o conjunto dos números naturais. E a gente trabalha, então, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, né, ou 1, 2 e 3. Eu estava falando para vocês também, né, que esse conjunto dos números naturais, ele representa essas medidas unitárias, né? É sempre de 1 e 1, tá? E aqui, né, nós vamos tocar, então, no ponto sobre as propriedades dos números naturais. Então, a gente tem algumas propriedades, né? Eu estava falando para vocês. A soma de dois números naturais é um número natural, assim como a multiplicação de dois números naturais é um número natural, né? Então, essas são duas propriedades, né? Muito interessante. A gente tem também a questão do sucessor e do antecessor, né? O sucessor é o n mais 1 e o antecessor é o n menos 1, né? E a gente estava falando também sobre, por exemplo, a gente tem a multiplicação e a soma, mas quando a gente traz a subtração, né, a gente vai perceber que se a gente fizer 5 menos 4, vai dar 1. 1 pertence, obviamente, ao conjunto dos números naturais, mas o 4, se eu fizer 4 menos 5, vai dar menos 1, né? E o menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, nós dizemos, né, que essa é uma propriedade de fechamento, né? Não é fechado dentro do conjunto dos números naturais, né? Então, essa operação de subtração ela não é válida. E aí a gente precisa, então, lançar mão de um outro conjunto, né? Então, assim, dentro da história da matemática, por exemplo, né, tinha todo um estudo sobre o conjunto dos números naturais. De repente, eles se deparam com essa questão dos números negativos, né? E então foi vista, né, a necessidade, né, foi criada, então a gente tem uma necessidade de criar um outro conjunto, um pouco maior, mais amplo, né, que vai abarcar, então, os números naturais. Então, e aí eu falei para vocês também, né, a gente estuda o conjunto dos números naturais até hoje seria o sexto ano, né, na minha época era a quinta série, logo em seguida na sexta série, hoje acho que é o sétimo ano, a gente então vê o conjunto dos números inteiros, né? E aí o conjunto dos números inteiros tem umas coisas muito interessantes, né? Então, primeiro é a questão dos números opostos, né? Então, com exceção do zero, todo número inteiro tem um oposto. Então, por exemplo,
3, o oposto de 3 é menos 3, né? O oposto de menos 3 é 3. O oposto, por exemplo, menos 1 é 1. Né? O zero não tem oposto. Né? Então, e aí eu trouxe também aqui para vocês, né, alguns conjuntos, então, subconjuntos dos números inteiros. Então, a gente tem o subconjunto dos inteiros não nulos, né, que aí menos 3, menos 1, 1, 2, exclui o zero. Tá? A gente tem, então, o conjunto dos números negativos, não negativos, ou seja, só os números positivos. O conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, só os números negativos. Né? Esse conjunto ele é representado, pode ser representado também na forma de uma reta, esse conjunto dos números inteiros. Né? Então, a gente tem a origem, que é o zero, o 1, né, à direita, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, e à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Tá? Tem umas propriedades interessantes também, né? Então, a primeira pode parecer boba, como eu falei para vocês, né? Que todo número natural é um número inteiro, né? Ele é um subconjunto, aí ele passa a ser visto, o conjunto dos números naturais passa a ser visto como um subconjunto dos números inteiros, tá? A soma, a diferença de dois números continua sendo um número inteiro, assim como a multiplicação, né? Como eu falei para vocês, né, quando a gente fala, por exemplo, a adição e multiplicação, ela é válida para os números naturais. Né? Quando a gente tem a subtração, a subtração já não é válida mais nem todo, né, toda a subtração de qualquer número dentro do conjunto dos números naturais vai valer para o conjunto dos números naturais. Então, a gente lança a mão do conjunto dos números inteiros, certo? Quando a gente chega no conjunto dos números inteiros, aí então vale a adição, vale a subtração, vale a multiplicação, né? Mas não vai valer aí a divisão, que eu estava falando para vocês quando a nossa internet caiu, né? Então a gente tem 4 dividido por 2 dá 2, né? Então 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Mas se eu fizer, por exemplo, 2 dividido por 4, isso aqui, né, se eu simplificar, por 2 e por 2, vai dar 1 meio. Mas 1 meio não pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá? Ou seja, a divisão ela não é fechada para o conjunto dos números inteiros. E a gente vai fazer o quê? A gente vai lançar a mão, então, de um outro conjunto, né? Que é o chamado conjunto dos números racionais. Que aí, dentro do conjunto dos números naturais, né, o x, tal que x é igual a sobre b. Então, o a e o b pertencem ao conjunto dos números naturais, né, o a e o b. O b, obviamente, eu esqueci de colocar aqui, mas o b tem que ser diferente de zero. Tá? Até porque não vai existir essa situação, isso aqui não existe. Né? A gente não vai ter, então, uma divisão por zero. Tá? Então, o que é válido dentro do conjunto dos números inteiros? Né? Desculpa, dentro dos números racionais? As frações, né? Tanto positivas quanto negativas. Aí, as dízimas periódicas, né? Porque toda dízima periódica ela pode ser escrita na forma de uma fração, tá certo? Então, toda dízima periódica pode ser escrita na forma de uma fração, porque é isso que está dizendo. Na definição do conjunto dos números racionais, né? A gente tem um número racional que pode ser escrito na forma de uma fração A sobre B, certo? 0 sobre 10, tá? Mas o contrário não existe, 10 sobre 0 não é possível, né? Então, o conjunto dos números racionais também, né? É interessante, tem então umas propriedades que todo número natural, e obviamente todo número natural e todo número inteiro é também um número racional, né? De fato, então se eu pensar, por exemplo, na fração, ou no número 5, né, que é um número natural e também um número inteiro, eu posso escrever eles dessa forma, 5 sobre 1. Tá? Então, esse 5 sobre 1 é uma fração. Né? Então, eu escrevi ele na forma de uma fração, tá? O número 5.
e ele é um número racional, tá? Assim como 5, como menos 5, eu posso escrever eles dessa forma, tá? 5 sobre 1, por exemplo. Né? Então, todo número inteiro e todo número natural é também um número racional, né? A soma é a diferença, né? O produto, tá certo? O quociente, então, a divisão, né? O quociente entre dois números racionais, aí tem uma exceção, o divisor tem que ser diferente de zero, é também um número racional. Então, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números racionais, né? Então, ele abarca as propriedades dos números naturais, ele abarca as propriedades dos números inteiros, né? Tanto para adição quanto para multiplicação e subtração. E dentro dele é válida a questão do quociente, né? Da fração, né? Então, na divisão, ele é válido também, tá certo? Então, a propriedade dos números racionais abarca todos essas propriedades anteriores, dos números naturais e dos números inteiros, tá certo? Só que, assim, ao longo da história da matemática, ao longo do desenvolvimento da matemática, o homem foi se deparando com algumas situações, né, que não são números inteiros, não são números naturais, né, também não são números racionais, tá? Que é o caso, por exemplo, que aí dentro são chamados números incomensuráveis, né? Conta-se a história, né, que os pitagóricos, né, eles se depararam com essa situação, né? Então, se você tem, por exemplo, um quadrado de lado 1, né? E você quiser determinar, então, a diagonal desse quadrado, essa diagonal, ela vai ser um número maior que 1, né? E aí era chamada a crise dos incomensuráveis, né? Um número incomensurável. Então, a gente tem dentro aí agora, esse número ele não é inteiro, ele não é racional, ele não é natural, tá? Ele é um outro conjunto, é um outro número que pertence a um conjunto à parte, que a gente vai chamar aqui de conjunto dos números irracionais, tá? Então, a gente tem a raiz de 2, as raízes, né? Raiz de 2, raiz de 3, as raízes não exatas, tá? Que são chamados de conjunto dos números irracionais. Esses números, nós não conseguimos colocá-los sobre a forma de fração, ou seja, eles não são números racionais. Então, essa é uma definição muito importante, tá? A gente tem, então, todas as raízes, e nós conhecemos um outro número irracional muito famoso, tá? A gente tem, então, o π, que é um outro número irracional, 3,14, assim por diante, né? Esses números irracionais, eles, como eu falei para vocês, não pode ser escrito na forma de fração, então o número π eu não consigo escrevê-lo sob uma forma de uma fração, né? A partir dele, determinar uma fração. Todas as dízimas, aí nos números racionais, a gente estava falando, né, que as dízimas periódicas, elas são racionais. Dentro dos números irracionais, a gente tem as dízimas não periódicas, tá? Então, a gente tem uma certa impressão de que o conjunto dos números irracionais, ele é bem pouquinho. Então, eu tenho, né, as raízes, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, as não exatas. Tem o número π, tem o número de Euler, né, que ele é muito usado dentro da matemática financeira, 2,71, 72 e assim por diante. Tem o número φ, né, 1,61 e assim por diante. Não me lembro todas as casas, né? Então, o número Euler, ele usado dentro da matemática, né, financeira, muito usado dentro da matemática financeira. O número φ, que é usado dentro da chamada razão áurea, né, da proporção áurea, por exemplo, né? Então, você pegar a distância menor, a distância maior, né, o tamanho aqui, dividir por esse tamanho, vai dar aproximadamente esse número φ, tá?
a chamada razão ória. Vocês podem pesquisar, tem muita coisa interessante. Então, assim, como eu falei para vocês, né, a gente tem uma certa impressão de que esse conjunto ele é bem pequenininho. Pelo contrário, é um conjunto muito amplo. Tá? Eu acho que eu arrisco dizer que tem mais números irracionais do que números racionais. Tá? Então, deixa eu só aqui. Aí tem umas propriedades interessantes. Né? Um número irracional não é um número racional. Né? A soma ou diferença de um número racional continua. Pode ser um número irracional, né? Um número irracional com um número racional é um número irracional, né? Então, se eu pegar, por exemplo, digamos, raiz de 2 mais 1, né? O resultado, a raiz de 2 mais 1, ela é um número irracional, né? O produto, né, entre um número racional e um número racional é um número irracional. Então, por exemplo, se eu fizer 2 vezes raiz de 3, né, esse produto ele é um número irracional. Tá? A outra propriedade, né, o quociente entre o número irracional e um número racional, e aí é diferente, o número racional diferente de zero, é um número irracional. Então, se eu fizer raiz de 2 sobre 3, né, esse quociente aí, ele é um número irracional, certo? Então, graficamente, né, visualmente, para ficar isso mais claro para vocês, como eu falei, né, então a gente tem o conjunto dos números naturais. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem o conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos números inteiros, a gente tem o conjunto dos números racionais. Né? E a parte, a gente tem o conjunto dos números irracionais. Tá? Juntando esses dois conjuntos, os racionais e os irracionais, os racionais e os irracionais, a gente tem um outro conjunto maior que a gente chama de conjunto dos números reais. Tá? Então, os reais, que é esse conjunto maior, menos o conjunto dos números racionais, a gente tem um chamado conjunto dos números irracionais. Tá bom? Eu vou deixar uma questãozinha aí depois para vocês tentarem resolver, né? Segundo o matemático Leonardo Kronecker, Deus fez os números inteiros, o resto é trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Né? Assim, em relação aos elementos desses conjuntos, é correto afirmar que, né, aí eu vou deixar para vocês pesquisarem, né, e responderem a questão, tá bom? Tem uma outra também, tá? Eu vou deixar aí para vocês responderem, tá? Então, como eu falei para vocês inicialmente, a nossa aula era bem curtinha, né? Uma pena que nós tivemos problemas com a internet deu um problema. Eu peço desculpas de antemão, tá? E vou disponibilizar esse vídeo então para vocês, tá certo? Um abraço, bom final de semana. Se tiverem dúvidas, não hesitem em me procurar, tá bom? E vamos resolver os problemas lá das questões da atividade avaliativa 1, tá certo? Eu vou entrar em contato com vocês, principalmente individualmente, e vou explicar a situação que aconteceu, né? Umas 2 ou 3 questões que tiveram um probleminha, tá certo? Mas é isso. Dúvidas, um abraço para vocês. Se tiverem dúvidas, procurem a mim, procurem também os tutores, tá certo? Um abraço e bom final de semana.